Gigantes, gigantes, muito boa tarde. Segundo momento da nossa aula passa rápido, porque com vocês é uma companhia agradabilíssima. Quando a gente pensa que está iniciando, já está terminando. Olha, o primeiro momento nós respondemos as questões que ficaram lá para casa. No final desse slide já tem a questãozinha, né, para casa. Peça para o seu professor, cadê minha questão de casa? O professor vai começar a responder isso na próxima aula e eu quero dar show. Afinal de contas, quando você participa, quando você lê, quando você faz a sua parte também, tudo se encaixa naturalmente, você só tende a, crescer ainda mais em termos de conhecimento e maturidade na resolução de questões, tá? Nós estamos vendo aqui situações práticas, trouxe aqui para vocês vários detalhes com relação aos direitos fundamentais, o artigo 5º, falamos sobre Constituição, o que é Constituição, direito constitucional, né? Relembramos aqui o mínimo possível que se torna digno de sobrevivência e convivência, né, que é a dignidade da pessoa humana, que impõe à administração estatal a cada um dos seus indivíduos ser tratado como tal, né, envolvendo aí aquilo que é de fundamento da nossa Constituição, conhecida como o lindo, né, tratar carinhoso de Constituição Cidadã, depois de 21 anos sobre a perspectiva militar, depois desse período, né, logo assim chamado de redemocratização, e citamos aí alguns outros grandes momentos históricos, né? Fomos lá na Constituição norte-americana, falamos aqui um pouco sobre os acontecimentos lá na França, a gente planta essas sementes, relembra esses momentos das primeiras aulas, lá do módulo 1 também, tá? Trazemos aqui um pouco da outra disciplina, do outro momento que nós estudamos ontem, que é a questão de direito civil, enfim, faz toda uma miscelânea, e hoje nós estamos aqui vendo a parte 3, não é petulância nossa exaurirmos um conteúdo, até mesmo porque isso eu me proponho a dizer para vocês, quanto mais você estuda, mais tem o que se estudar, tá? Não é algo exato, você tem que sempre colocar isso na sua mente. Lembrando que todas as aulas, quando elas não são de autoria, elas têm aí no finalzinho do slide, tá, a origem, até mesmo porque normalmente são de artigos consagrados, trabalhos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, artigos jurídicos, e esses são enormes. Então eu coloco aí a título de leitura e aprofundamento. Vamos aqui comigo? Nesse caso que nós estamos falando sobre esse momento, né, intrigante, que é chamado aí de escusa de consciência, é quando alguém vai invocar, através, né, da sua convicção pessoal, para não cumprir uma obrigação imposta a todos, não é? Como tão bem ali o Adalto colocou, o professor Adalto, ele achou interessante. Não é uma ferramenta para dizer, ei, eu quero isso, tá lá no número 5 da Rua Constituição Federal, barra 88, tá? Com a quadra inciso 8º. Não, não é esse o endereço da leviandade, não. Mas é sim respeito maior íntimo, onde a nossa Constituição, ela abre esse leque para nos salvaguardar a liberdade. Isso é que é interessante também, né? E o Adalto colocou ali o seguinte, ele se recusou a pegar em armas, mas não se recusou a ir para a guerra. Mas é aí onde está, Adalto, o segredo, o pulo do gato, é esse que você terminou de dizer. Ele usou a sua convicção, mas não se eximiu de fazer o que o exército norte-americano propôs. Entende? Pois pronto, você vai ainda assim. Por quê? Ele não quer pegar em arma, mas ele é da ala médica. Então, ok. Mas nós todos sabemos que mesmo essas pessoas que trabalham nesse atendimento,
eles têm que ter o treinamento militar à altura. Bacana. Isso foi lindo. Então, entra aqui também, ó. Nesse caso aqui, nós vimos uma o quê? Convicção religiosa de Desmond. Fez com que ele não servisse ao exército da mesma maneira que todos os outros. Né? Interessante. Através da escusa de consciência, fosse remanejado de função. Mesmo assim, conseguisse ajudar as forças norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial. E olha que ele salvou aí mais de 70 pessoas. Desarmado, salvou mais de 70 pessoas. Teve mais coragem do que homem armado. Então, para quem ficou curioso, o filme, assista. Vale a pena, Adalto. Adalto disse, professor, eu assisti 2 vezes. Muito bom. Vale a pena. E eu confesso a vocês que cada vez que eu assisto, eu vejo algo diferente. E aí eu vou me debruçar nos livros. E é sempre algo a aprender e a colocar. Então, vale a pena. Vale a pena. Tem lá um momento, inclusive, que perguntam lá para os superiores. E nós estamos esperando o quê? Nós estamos esperando o Doss terminar as orações dele, porque ali ele tem um momento da oração dele. O exército já estava ali, muito respeitosamente, vocacionado para aquele momento que é constitucional. É o respeito a todos, independente de cor, de raça, de credo, de religião. Que eu acho que é a palavra da vez que nos falta. Respeito. A sociedade está padecendo muito pela perda desse valor. Né? Respeito. Quando a gente respeita, eu não preciso olhar para a cor do seu cabelo, para se você é gordinho que nem eu, gordo, baixo, alto. Não, rico, pobre, amarelo, encarnado, opaco. Não tem. Basta a palavra respeito. Não é? E isso, infelizmente, nos falta muito nos dias de hoje. Nós não sabemos mais nem respeitar a opinião de alguém. Se você for hoje numa rede social colocar o seu ponto de vista sobre algo, cuidado. Isso é muito perigoso. Então, o respeito faz você se assegurar aqui, ó, nos fundamentos, né? Na sua partezinha aqui, ó, constitucional. Aí eu não vou respeitar, estou sendo respeitado, vou preservar o direito, vou preservar o que eu tenho de fundamental e vou viver aqui mediante o que apregoa a nossa Constituição. Então, nós estamos falando daqui, ó. Aí, o que aconteceu? Desmond, se ele tivesse negado, se ele tivesse se negado a agir no conflito e se recusasse a realizar algum serviço alternativo, aí sim, ele teria problemas. Ele poderia, então, ter os seus direitos privados pelo Estado. Um exemplo, bloqueio de direitos políticos, o que faria com que Desmond não pudesse, por exemplo, votar e nem ser votado. Que aí é uma outra circunstância que nós vamos verificar. Né? Aqui, se falando de Brasil, a escusa de consciência é majoritariamente usada no alistamento, por exemplo, obrigatório no serviço militar, segundo a lei do serviço militar, que é a 4375, que diz que quando nós completamos essa idade, né, aí você vai lá tendo a obrigatoriedade, não é assim de se alistar? Acho que alguém aqui já fez isso, não é? E é muito bacana. Eu, particularmente, não servi, peguei o contingente, mas tenho o privilégio de ter grandes amigos que, inclusive, são até oficiais das Forças Armadas. Então, olha só, senhores, ao completar todos os cidadãos do sexo masculino no Brasil, eles são obrigados a se alistarem nas Forças Armadas. Professor, e as mulheres? Bom, em tempos de paz, não. Tá? As mulheres e eclesiásticos em tempos de paz, eles ficam isentos desse dever,
mas ficam sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. Artigo 143, parágrafo 2º da CF. Por eclesiásticos entende-se os membros da igreja, clero, padres, numerários, entre outros. Bacana? Portanto, imagine um cidadão brasileiro prestes a completar sua maioridade. Aí ele diz assim, menino, você tem que se alistar. Mas a religião desse brasileiro diz assim, não se envolva não, porque aqui a nossa religião diz que essas atividades militares elas não são bem-vindas. Essa é uma concepção particularizada, né, da religião do indivíduo. Pois entende que essas ações do exército elas não estão em consonância com os ensinamentos de sua crença. Nesse caso, como a liberdade, é o nome, liberdade de crença é um direito constitucional, obrigar o jovem a praticar algo contra a sua fé seria a violação desse direito constitucional e é fundamental. Logo, esse cidadão poderá usufruir da escusa de consciência. Professor, eu só chego lá e falo, ei, seu doutor representante das Forças Armadas, eu não vou não, ó. Minha religião diz que eu não posso ver ninguém jogando bomba, eu também não posso jogar nenhum traque. E eu estou falando assim de uma maneira bem generalizada para não adentrar na seara religiosa de ninguém. Tá? Então, olha só. Para os casos de divergência filosóficas ou políticas, a escusa de consciência pode ser utilizada, por um exemplo, no Exército. Mas, sempre tem um mas, apresentando ao oficial de recrutamento, aí diz a título de curiosidade, tá? Para mais detalhes, os senhores vão aí fazer a leitura e eu vou trazer outros fragmentos durante o nosso curso. Também um requerimento com declaração do dirigente da comunidade religiosa, partido político ou entidade filosófica que pertencer, com firma reconhecida em cartório, e isso tudo tem previsibilidade. Logo, só a palavra não basta para justificar suas convicções religiosas, filosóficas ou políticas. Certíssimo? Só isso não basta. Tá bom? Ah, professor, credo, é mesmo. Sim, claro, gente. Tem que ser tudo preto no branco. Então, senhores, a escusa de consciência, ela acontece quando alguém invoca aquele endereço que eu falei para vocês, qual seja o artigo 5º, inciso 8º, né? Para não cumprir uma obrigação imposta a todos, porém, devendo cumprir uma prestação alternativa com fixação em lei. Claro, porque senão poderiam, trazer qualquer situação. Tá bom? Ei, a prestação alternativa é você ficar bem aqui em cima desse pé de manga por 2 anos. Percebeu? Tem que ter, porque senão a coisa passaria a ser esdrúxula, passaria a ser até exagerado, né? Por aí dizer. Ah, meu amigo, se não fosse desse jeito, as coisas tendo a lei são do jeito que são, imagine se não tivesse essa previsibilidade, né? Pessoal lá de Porto, boa tarde, doutor Laudo, muito boa tarde, doutora Virgínia Salles, professora lá de Porto. Aula maravilhosa, muitíssimo obrigado. Enumerando todos os conhecimentos, Escola Miguel Nunes de Salles, cidade de Porto, Escola Miguel Nunes de Salles, lá da professora Virgínia Salles, o meu muito obrigado pelo carinho das doces palavras, um forte abraço a cada um dos senhores, das senhoras, os gestores e as gestoras, e a toda a Secretaria de Educação do Estado do Piauí, o meu muito obrigado por poder fazer um pouco parte desse momento, ímpar, de nossas vidas aqui no curso técnico, serviço jurídico, com essas disciplinas que são todas muito encantadoras. E com certeza, gente, vocês já aprenderam algo que ou não sabiam, ou quase sabiam, ou sabiam mais ou menos, não é? E hoje vocês têm ganho de causa fundamentada
e aquela curiosidade de fundamentar cada vez mais, não é, unindo a lei com um ponto de vista. O meu ponto de vista, será que vai de encontro à lei? Também temos que tomar cuidado com o achismo, né? Nós devemos sempre estar ponderando. Então, mais uma vez, gratidão imensa pelas doces palavras, professora Virgínia, e toda a turma aí de Porto, lá da escola Miguel Nunes de Sales. Meus queridos, então o tema é, marque aí no seu slide, ó, escusa de consciência. Acontece quando alguém, por convicção pessoal, ou motivação ou a questão política, ou a questão religiosa, né? Não tem assim? Ele diz, olha, eu não quero cumprir isso por conta disso. Essa imposição, ela não é para um ou para outro, ela é impositiva para todos. Entretanto, se eu invocar esse endereço, não é lá do artigo 5º, no seu inciso da Constituição Cidadã, eu sei que eu terei que cumprir uma prestação alternativa. E essa prestação alternativa, ela tem, né, a sua fixação em lei. Não é só, eu vou, né, tô nem aí, eu vou fazer isso valer. Não, ela tem uma lei. Eu vou até pedir aí ao meu diretor que procure aí para mim a lei da prestação alternativa. Meu diretor me passou aqui em branco. Eu vou já colocar para os meninos aí darem uma pesquisada em termos, né, de curiosidade. Só um instantinho, meus lindos. Prestação alternativa fixada em lei. Tem uma lei, e eu já falei dessa lei hoje, e eu digo a vocês que me passou aqui, deu um branco que a família merece. Opa, né? Tô fazendo aí propaganda sem querer. Não tem um sabão que fala isso? Pois bem, meus senhores. Gente, vocês estão acompanhando direitinho, tá dando tudo certo aí para vocês. Eu gosto sempre de receber esses feedbacks, porque eu trabalho para vocês, tá? Nós falamos da lei 4375, que é a obrigatoriedade, falamos do artigo 143, parágrafo 2º da CF, né? Tá bom? Mas se eu não localizar essa lei hoje, eu falo para vocês no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Aqui, escusa consciente. Olha lá, prestação alternativa 11.689/08. Tá bom? Muito bacana. Aí tá falando do Tribunal do Júri, nós vamos já chegar lá. Top, meu diretor. Você é show, man. Thank you. Olha só, querido. Segundo a doutrina, a escusa de consciência traduz forma máxima de respeito à intimidade e à consciência do indivíduo. O Estado abre mão do princípio de que a maioria democrática impõe as normas para todos, em troca de não sacrificar a integridade íntima do indivíduo. Aí é o excelentíssimo, né, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet, curso de Direito Constitucional, aí o 2008, porque eu trouxe apenas como referência para curiosidade e leitura. Tá? Contudo, o que acontece se a pessoa invoca a escusa de consciência e, ao mesmo tempo, deixa de cumprir a prestação alternativa? Tandandã. Aí esse está querendo realmente ter problemas, né? Ocorrerá, nesse caso, repercussão negativa no que diz respeito aos direitos políticos do cidadão. Há uma discussão a respeito, existindo duas correntes. Eu trouxe só para ilustrarmos. Ocorrerá a perda dos direitos políticos, opinião que conta com o apoio desses doutrinadores que aí está, tá? E também nós temos, ocorrerá a suspensão
dos direitos políticos, tendo por base o teor literal do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 82.311, que determina expressamente, no caso de excursos, o cumprimento incompleto do serviço alternativo, tá? Que é a suspensão dos direitos políticos do inadimplente, que poderá, a qualquer tempo, olha aqui, a qualquer tempo, regularizar a sua situação mediante o cumprimento, certinho, senhores, das obrigações devidas. Isso não é ad infinito, porque senão seria péssimo, né? E agora, cuidado aí, ó, deixa marcado essa lei aqui para vocês, tá? Que fala sobre essa questão da suspensão dos direitos políticos e coloca a questão do serviço alternativo sobre o que se trata da suspensão dos direitos políticos a qualquer tempo, regularizar essa situação. Pronto. Agora nós vamos para aquele momento áureo e eu conto com essa participação dos senhores e das senhoras. Alguns polos já tiveram que se desconectar por conta do transporte, mas eu tenho aqui ainda ilustríssimos que nos acompanham até o final nessa retazinha, faltando um pouco aí de 20 minutos para terminar a nossa aula. Primeiro desafio da nossa tarde ensolarada de muita curiosidade e informação diz o seguinte: de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, marque a alternativa, cuidado, ela quer a incorreta, tá? Para leitura e pesquisa direcionada e não usarmos o teorema de Chutágoras, 2 minutos na tela. Meus ilustres, o que foi que aconteceu com as nossas respostas? Fiquei frustrado. Eu disse, rapaz, tem hoje um enxame de resposta. Mas vamos aqui, eu entendo. Para mim, é uma das questões que me traz assim, um certo grau de desconfiança quando ele pede a errada. Porque nós estamos acostumados, habituados a marcar a verdadeira, né? Mas vamos lá. Vamos trabalhar aqui um pouquinho, vamos devagar.
que é o lema da tartaruga, tá? Devagar e sempre. É a cadência que nos leva longe. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Direitos e obrigações, homens e mulheres, à luz da Constituição Federal de 1988, sim. Então tá aí. Perfeito. Todos somos iguais, né? Tinha lá. Em direitos, obrigações, tal. Vamos novamente. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Perfeitamente. Eu tenho que fazer porque está na lei. Olha, eu não vou fazer porque está na lei, senão em virtude de lei. Se não tiver na lei, eu não sou obrigado, não. Nem a fazer e nem deixar de fazer. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Por isso que sempre nós temos aí as incursões de órgãos competentes para verificarmos, por um exemplo, as pessoas que vivem em situação análoga à de escravidão. Né? Situações análogas à de escravo. Toda semana a gente observa, infelizmente, uma matéria jornalística sobre isso acontecendo. Essa semana mesmo já aconteceu. Né? Pessoas que foram libertadas por conta dessa situação análoga. É livre a manifestação do pensamento? Sim. Garantido o anonimato? No. Olha o problema aqui grande. Porque se eu garantisse o anonimato, se o que foi falado expressamente imputar a mim um crime, imputar a mim algo que eu não faço, falar e atingir a minha honra, como é que eu iria ter o direito de regresso? Como é que eu iria, por um exemplo, visualizar, né, a reparação de um dano causado a mim por outrem? Entende? Porque o anonimato era garantido. Então é por isso que é livre a manifestação de pensamento? Sim. E eu coloquei, inclusive, Adalto, em homenagem à pergunta que o nosso ilustríssimo Theo Monteiro me fez na semana passada. Ele se ausentou, espero que ele esteja bem. É até raro, né, meu diretor, o Theo Monteiro não está presente. Mas deixo aqui grafado esse momento, né, que foi um questionamento dele. Quando eu vi, eu digo, vou já procurar essa questão porque tem uma pegadinha aqui, eu vou mostrar para o Theo Monteiro o que ele me perguntou. Então é por isso, não é, a questão de que eu tenho a liberdade de me expressar, mas eu tenho que dizer que sou eu que estou me expressando assim e me comportar urbanamente dentro das limítrofes de que eu não trespasse o direito de alguém, porque isso já pode ocasionar, né, ou lesar a honra. E nós vamos ver um pouquinho na frente. Creio que o professor lá de Direito Penal já deva ter falado, né, dos crimes contra a honra, ou se não, vai falar. E aí vocês vão ver a questão da honra objetiva, da subjetiva. E aí recai aqui na disciplina que nós estávamos vendo ontem, né? Naquela área que nós estávamos vendo ontem, que é a questão do direito civil, porque aí ela vai... É através dela que nós temos como exigir a reparação por danos morais, materiais, de imagem e etc. É assegurado o direito de resposta? Sim. Proporcional ao agravo? Sim. Além da indenização por dano material? Sim. Dano moral? Sim. A imagem? Sim. É proporcional. Então, resposta correta, justificada de item a item, letra D de God. É livre a manifestação porque ele quer a incorreta. Olha aqui o erro. Certíssimo? Vamos para a próxima. Artigo 5º, inciso 4º da Carta Constitucional dispõe: é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. É uma norma constitucional que faz parte das chamadas
liberdades públicas integrantes do núcleo intangível da Constituição, por ser um dos direitos inerentes à cidadania e à personalidade. Perfeito. Brilhante. Para raciocínio do próximo item, fundamentação, 2 minutos na tela, por gentileza. Meus ilustres, olha só, não há relação entre liberdade de expressão e o anonimato. Nós terminamos de ver o contrário. Olha o perigo desse não, gigante, sai daí, Falciane. Nós temos sim a relação, e a relação é esta. Veda-se o anonimato para que se tenha a certeza de que o que é, né, falado, o que está sendo expressado, ele não vai, olha só, invadir e ultrapassar os direitos de ninguém para aconchegar a proporcionalidade do direito da resposta. E qual é essa relação entre a liberdade de expressão e o anonimato? A Constituição Federal afirma: é livre a manifestação do pensamento, porém, ela veda o anonimato. A livre expressão da opinião, ela é um direito garantido pela Constituição brasileira, mas também o direito de resposta, o direito à indenização por danos de quaisquer magnitude que sejam ocasionados. Tá? Então, por estas razões, o anonimato ele não é permitido. Por estas razões, o anonimato ele não é permitido. Tá? Então, verdade absoluta agora. Vamos adiante. É impossível
a apresentação de escusa de consciência para não exercer a função de jurado. Olha lá, a função de jurado. Professor, não sei nem o que é isso, jurado. Nunca nem ouvi falar. Né? Será que não é? E aí? O que é que você imagina? O que é que eu entendo por jurado? Professor, eu já vi isso em filme. Os jurados, naquele julgamento, né? As pessoas estão ali, que eles vão votar. Será que é isso mesmo? Perfeito, é exatamente isso. Mas dá uma ponderada para saber se é impossível a apresentação de escusa de consciência para não exercer a função de jurado. Olha, terminamos de ver. A palavra impossível, não, é falso, falciane. É possível a apresentação de escusa de consciência para não exercer a função de jurado. Tá? Basta que então somente você tenha aí, né, as devidas ponderações através do que é apregoado em lei. Tá bom? A pessoa deverá prestar serviço alternativo? Ora, nós vimos, né, que é possível, sim, mas a pessoa sorteada alegue que a função de jurado ela vai contrariar, por exemplo, sua convicção religiosa, a sua convicção filosófica, política, tá? Em outras palavras, ela vai invocar a escusa de consciência. Nesse caso, ela poderá ser dispensada de serviço do júri. Porém, é importante que se diga que, neste caso, terá o dever de prestar um serviço alternativo que nós vimos ali. Agora há pouco o meu diretor até procurou lá a lei e nós vimos, inclusive a lei versava sobre essas questões do serviço do júri. Certinho? É violável a liberdade de consciência? Violável, gente. Cuidado com essas palavras. Falciane absoluta. Ela é inviolável. A liberdade de consciência, tá? Aí sim, ficou bonito. Vamos lá. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência, tá? Nós vimos lá no 8º, tá? Olha só os endereços que eu dei para vocês. Artigo 5º, aí nós vimos o inciso 3º, o inciso 4º, o inciso 5º, o inciso 6º, 7º e 8º. Nós já falamos sobre o artigo 6º, nós já falamos sobre, né, o artigo 13º, 14º, cuidado com os direitos e garantias fundamentais. Eu coloquei agora há pouco um resumo para vocês. Tá? E de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Gente, aqui também tem uma outra questão muito interessante. O professor quer dizer que, independente de crença, é livre, né, esse exercício dos cultos religiosos e é garantido isso. Professor, mas já imaginou se isso traz como liturgia religiosa de uma determinada crença, por exemplo, o sacrifício? E aí a gente não precisa nem entrar, né? Porque aí nos remete a uma série de outras circunstâncias também com previsibilidade legal. É claro que tem que ter, não é? Tem que ter essa visão e isso tudo está positivado, viu, gente? É claro que essas situações que fogem, não é, ao que nós temos de convivência, ao que nos apregoa a nossa ideologia, o nosso conhecimento e a Constituição, porque também você poderá encontrar isso lá no penal, aí eu tenho que tomar certos cuidados. Não pode invadir, não é ilimitado, tá? Não é ilimitado. Tomai cuidado com isso. Bacana, gente. Foi até uma questão de concurso. Não faz muito tempo. Eu vou ver se eu localizo essa questão e trago para vocês, inclusive falando sobre a fundamentação. Então, verdade verdadeira. Vamos à próxima.
Os direitos e garantias fundamentais, consolidados e inerentes a todos os cidadãos brasileiros através da Constituição Federal de 1988, possuem um histórico de revoluções e de bases que remetem ao século XX. Vixe, olha só, século XX. Revoluções. Eu me senti aqui na França. Aí século XX. Gente, se a gente for ver lá, 1700 e tarará, século XX, professor, está cheio de incongruências aqui, eu vou botar como errado, e está correto. Vamos lá o conserto. São, evoluções históricas e de bases que nos remetem ao século XVIII. Tá aí. Isso nós vimos lá na primeira aula. Primeira aula do módulo 2 dessa área aqui que nós estamos trabalhando. Noções de direito constitucional. Agora sim, ficou verdade. E vamos aqui para provavelmente o que seja a nossa última de hoje, é isso? Um pouco mais de 1 minuto e 40. Vamos lá. O primeiro grande marco na criação de direitos e garantias fundamentais, a existência digna do ser humano, ela é datada de 1789, mais especificamente na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita na Revolução Francesa, e que no primeiro momento da aula nós falamos. Nós falamos aí sobre a primeira de que se tem notícia, nós falamos sobre, até relembramos lá o 1804, que é o Código Civil Napoleônico. Gente, uma linha de conhecimento vai chamando a fundamentação da outra. Sendo assim, você que disse, professor, eu vou marcar como verdadeira com toda a convicção, tá? Então, nós temos aqui muito bem esclarecido de onde vem essa certeza do enlastecimento desses direitos e garantias fundamentais, precisamente lá no seu artigo 5º, e hoje tiremos aqui uma pauta de referência, falando sobre os incisos 3º, 4º, 5º, o 6º, o 7º e o 8º, falamos também da escusa de consciência, falamos sobre a questão da obrigatoriedade do serviço militar e também do conclame, de quando você é chamado a participar do tribunal do júri. E aí o procedimento legal, e é muito bacana trabalhar essa curiosidade. Assim sendo, senhores, me despeço de vocês, o meu muito obrigado por mais uma tarde maravilhosa, e eu te espero na semana que vem com muito mais curiosidade para você. Tudo de bom.